Olá, tudo bem? Me chamo Fábio e estou de volta aqui com a nossa série sobre bullying. Vamos fazer bullying com os outros? Vamos não. Só um pouquinho, só um pouquinho. Estamos aqui no nosso quinto episódio, tá certo? Não faça bullying comigo porque eu falo muito tá certo, tá certo? E nem então. Então, hoje nós vamos ver o que aconteceu com o Efialtes. Lembra que eu falei ali no quarto episódio? Conhecemos Efialtes, ele quis ir para a guerra, quis ser soldado, quis morrer gloriosamente. Um soldado mais almejava naquele tempo era morrer com glória na guerra. Para eles, morrer velho deitado numa cama não era muito interessante. Para nós é, mas para eles não. E os vikings, para ir para Valhalla, que é o céu deles, o céu, né? Tem que morrer em batalha. Se morrer de outra forma é desonroso. Efialtes queria essa honra. Só que ele não só é deficiente, como ele é deformado. Porque essa é uma ênfase que o filme dá. Porque no momento que ele é deficiente é uma coisa, no momento que o filme diz que ele é deformado, o filme quer falar do que ele tem por dentro. Esse episódio eu vou falar mais para frente quando eu for falar sobre simetrias. Simetrias e assimetrias, né, que levam ao bullying. Fialtes ele queria ser soldado, mas não conseguiu porque ele não podia levantar um escudo, não podia se defender nem defender quem estava do lado dele. Mas aí o que acontece? Ele recebeu um não lá. Quando a gente recebe não de alguém, às vezes tem outra pessoa que vai nos dar um sim. E o que é um perigo? Né? É um perigo as pessoas que nos dizem sim. Às vezes o não é importante, o não faz a gente crescer. Você tem um filho aí, um sobrinho. Se você nunca disser não para ele, eu acho que ele não chega aos 10 anos. Porque ou ele vai comer o que não deve, vai adoecer, vai se machucar, vai se acidentar. Por isso que dizem, uma criança ela ouve em média 3.000 nãos até chegar a uma certa idade. 5 anos, não sei. Mas toda hora, não, 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 não. Por quê? Para o bem dele, né? Tem pedagogias do sim, do vamos ver, do vamos conversar, pedagogia das opções, mas a pedagogia milenar é a do não, que é a que funciona até hoje, né? Eu estou dizendo que é certa? Não é, mas funciona. Então vamos lá, a gente recebe não na vida, temos que aprender. E a gente vai receber sim na vida e temos que tomar cuidado de onde vem esse sim. Seus deuses foram cruéis com você, amigo Ephialtes. Os espartanos também. Foram cruéis rejeitando você. Mas eu sou bom. Tudo o que você sempre desejou. Qualquer alegria que você possa imaginar. Todo prazer que seus companheiros gregos e seus falsos deuses lhe negaram. Eu te darei. Pronto, o Efialt está aqui na frente de tudo que todo ser humano quer, né? Dinheiro e muito prazer. O dinheiro para levar o prazer, né? Se você for direto ao prazer, melhor ainda. Tudo que a gente quer na vida é prazer, porque a vida é sofrimento. Viver é dor, viver é sentir dor. A vida é sofrimento, então o prazer é quando você está no outro extremo. Por isso que a gente busca as formas de prazer. E aqui está o Efialtes recebendo uma oferta tentadora de muitos prazeres, mulheres, ouros, a vida que ele quis, a vida que todo mundo quer. Em troca de quê? De informação. Olha o poder da informação. Já naquele tempo. Aceita-me como seu rei e como seu deus. Sim. Guie os meus soldados pela trilha oculta que leva aos malditos espartanos. E a sua felicidade será eterna. Aqui tem uma coisa interessante. Na antiguidade, os reis, na maioria, líderes militares, geralmente eram mais fortes, né? Só depois, com a democracia grega, é que
separou militar para um lado e política, poder político era outro. Geralmente, como descreve aqui, as pessoas, os políticos eram mais fracos fisicamente, né? Eles se dedicavam mais ao intelecto, né? Ao poder político. Dizia-se que pela sua força ele tinha poder divino. Se considerava um deus, né? Porque ele era praticamente intocável. Não era sempre que se enfrentava o rei diretamente. Ou havia um destronamento, né, golpes. Quanto mais a história se espalhasse de que ele tinha poder divino, que ele era escolhido por Deus ou pelos deuses, mais intocável ele era. Então, mais tempo ele se mantinha no poder. Sim, eu quero tudo. Riqueza, mulheres. Mais uma coisa. Eu quero um uniforme. Feito. Essa é uma das minhas partes favoritas dessa cena. Essa mais uma coisa que ele pede. Além do dinheiro que as pessoas têm, mulheres que as pessoas têm, a gente tem outras necessidades. E uma das maiores necessidades que a gente tem é a necessidade de pertencer. A necessidade de pertencer leva a gente a muitos lugares, lugares bons e a lugares ruins. A gente precisa, a gente é um animal social, a gente precisa fazer parte de um grupo. E às vezes o grupo que nos diz sim não é o melhor grupo. As amizades que dizem sim pra gente não são as melhores amizades. Né? Quem nunca teve aquela conversa com a mãe, se afasta dessas amizades, mas você olha assim, mas é meu amigo, me trata bem, é a única pessoa que me trata bem, né? Acontece muito com quem sofre bullying, às vezes ele tem nenhum amigo na escola ou um amigo na escola. E sorte dele se essa pessoa, esse um amigo, for uma pessoa boa. Uma pessoa que quer o bem dele, que não quer só se aproveitar. Então, nessa busca por pertencer, a gente acaba passando por aquela fase de amizades estranhas. Eu já tive uma fase de amizades estranhas. Eu tinha meus amigos, né? E por um momento a gente se afasta. A gente quer outras coisas, e aí começa a andar em outros lugares, lugares diferentes, né? Fazer outras coisas, consumir outras coisas. Quem não bebe começa a beber, quem não fuma começa a fumar. Grupos que te levam para a cor positiva e grupos que te levam para a cor negativa. Então já tive essas amizades estranhas e não terminou bem, porque eu era mais inocente e acabaram se aproveitando da minha inocência financeira. Ainda bem que foi pouco, né? Mas eu aprendi. É bom a gente ter prejuízo no pouco para acordar para o muito, né? Tem um versículo que fala... Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Então, eu vou adaptar. Tome na testa no pouco, que você vai proteger o seu muito. Então, nessa necessidade de pertencer, por isso que a gente forma grupos, panelinhas, né? Às vezes não são as melhores influências, mas a gente tá lá. Por isso que pessoas vestem camisa de futebol, começam a torcer por um time, mas não só a torcer, pertencer, começa a discutir com outro time semanalmente. E aí, perdeu? E aí, 2-0? E aí, aquele time perna de pau? Não só isso, a brigar fisicamente. Tem gente que entra na porrada por causa de time e tem gente que mata por causa de time, né? E time é só um exemplo. Religião, não vamos discutir religião, né? Política, eita, a trindade. Futebol, religião e política, né? Por isso que é bom já evitar esse tipo de discussão. Então, isso tudo pela necessidade de pertencer. Se eu pertenço a uma coisa, eu vou defender essa coisa com unhas e dentes. Feito. Você vai descobrir. Eu sou bom. Diferente do cruel Leônidas, que exigiu que você se erguesse. Eu peço apenas que se ajoelhe. O cruel Leônidas queria que você se erguesse, que você se esforçasse, que você fosse melhor. Mas eu sou bom. Desde o início ele disse que é bom. E eu só quero que você se ajoelhe.
aqui. Eu só quero que você aceite. Só quero que você se aceite do jeito que você é e não mude nada. Não melhore nada em você. Entendeu? Você é lindo, você é perfeito, você é cheiroso. Você não precisa cuidar da sua aparência. Você não precisa aprender a se comunicar melhor. Não precisa. Você não precisa se esforçar, entendeu? Tá tudo ok. É por isso que sempre que eu converso com alguém que já sofreu bullying, primeiro a gente resolve o problema urgente, que é afastar do bullying. Mas depois eu gosto de conversar com a vítima. Suponhamos que a gente livre a vítima de todo mundo. Ninguém mais mexe com ela. Ninguém mais. Tá bom? Ninguém mais mexe com ela. Pronto, tá lindo, perfeito lá. Mas vai vir a vida. E aí, a vida vai precisar que ele seja saudável. E a vida vai precisar que ele se comunique. A vida vai precisar que ele se vista bem, ande arrumadinho, cheiroso, penteado. Todo esse esforço ele vai fazer não para o outro, não para agradar o outro, mas para ele mesmo. O Ephialtes, como ele mesmo diz, eu quero tudo. Eu quero dinheiro, quero mulheres, o que a vida oferecer. Mas para a gente alcançar esse tudo, a gente tem que ser melhor. Hoje eu tenho que ser um pouco melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser um pouco melhor do que hoje. Porque cada dia fica mais difícil e eu tenho que ser um pouco melhor. Eu tenho uma filosofia de que o mundo ele fica um pouquinho pior todo dia. Por isso eu tenho que ser um pouquinho melhor todo dia. Leônidas, meus cumprimentos e meus parabéns. Você transformou calamidade em vitória. Apesar de sua intolerável arrogância, o Deus Rei passou a admirar o valor e a habilidade de luta dos espartanos. Você seria um aliado poderoso. Renda-se, Leônidas! Use sua razão! Pense em seus homens! Eu lhe imploro! E aqui nós temos Ephialtes, banhadinho, cheiroso, com a farda nova, pertencendo a um grupo. E eu culpo Ephialtes? Culpo não, porque a vida não é assim tão maniqueísta. A vida não é preto e branco, não é bem e mal. A vida ela é uma mistura de coisas. Você pode dizer, ele é um vendido, ele se vendeu. A gente se vende por menos, né? As pessoas se vendem por menos. Ele tem o quê? Perto dos 30 anos. Qualquer um que vê ele na rua, quer dizer, nem anda em rua, né? Lá no começo do filme ele está escondido, sempre ali à espreita. Porque o primeiro que vê ele vai matar. Já era para ele ter morrido desde o nascimento, na história dele. Então, você é enxotado, não é aceitado por ninguém no mundo. E aí finalmente vem alguém e te aceita, exatamente como você é. Então ele conseguiu o que ele queria, que é o que a gente, que todo mundo quer na vida, que são os prazeres, né? Dinheiro, mulheres. Por que todos esses homens estão brigando, esses milhares, centenas de milhares de homens estão em guerra? Porque eles querem a mesma coisa, terra, que vai dar sustento e dinheiro, que vai dar uma família. Para quem quer família? Que vai dar mulheres para quem quer mulheres. Sempre tem alguma coisa. Todos buscamos o prazer. Qual é um dos maiores atalhos para o prazer? É o vício, que é a nossa próxima série. Quando terminar a série sobre bullying, nós teremos uma série sobre vício. Tem muita coisa boa para falar. Ephialtes aceitou a proposta do Xerxes. Você pode dizer que ele traiu os espartanos, mas você pode trair alguém que nunca esteve do seu lado? É possível isso? É possível trair alguém que só quer o seu mal? Fica aí esse questionamento, né? Você no lugar dele faria a mesma coisa? Você diria não a quem finalmente vai mudar a sua vida? O lado bom é realmente bom e o lado mal é realmente mal. Uma coisa que a gente aprende com história, né? Estudando história, é que o lado bom é o que vence. Se você prestar atenção, o lado bom é sempre o que conta a história, não é? Porque ele venceu. E se ele venceu, ele não vai dizer que ele é mau, vai dizer que ele é bom. Você, Ephialtes,
Que viva para sempre. Além de viver o máximo possível com saúde e vitalidade, a gente quer partir bem, a gente quer que o nosso nome fique, né? E para o nosso nome ficar bem, vai depender do que nós fazemos, de nossas conquistas, das nossas lutas. Você nunca lutou contra nada, né? Como é que você vai ser lembrado? Nunca desafiou nada. Como é que você vai ser lembrado? Toda boa história, ela volta ao começo. Qual a primeira coisa que uma criança espartana aprendia? A maior glória de um espartano é morrer em um campo de batalha. E Ephialtes não morreu, muito menos em um campo de batalha. Então, neste contexto aqui, ele não vai ter uma morte gloriosa. Depois de uma semana ali, se pegando com um monte de gente, ele vai voltar só a ser o Ephialtes. Pode demorar uma semana, pode demorar alguns meses, mas ele vai continuar sendo o Ephialtes, sem glórias, né? Vai viver alguns prazeres, não sei por quanto tempo, não sei o que é que o Xerxes vai querer dele no futuro, mas aquela glória maior ele não vai ter. Então essa foi a jornada de Ephialtes. Viveu para sempre como um traidor, né? Eu questiono, eu gosto dessas coisas dúbias. Eu questiono essa traição dele. Eu gosto de analisar sem julgamento, né? A nossa visão se amplia muito. Eu gosto de analisar com empatia. Então, analisando empaticamente, Ephialtes, eu não sei se foi uma traição, foi a opção que ele tinha. Então esse foi o nosso 5º episódio sobre bullying. A gente vê no próximo. Quem sair por último chama Ephialtes. Até mais.